porque fica um diálogo impossível, né? O cara fala que você tem que crer, você pergunta em qual Jesus. Ele fala que Jesus está da Bíblia, mas qual? Eu tenho que fazer o quê? Aí ele fala que se você é eleito, é salvo, você vai fazer obras de um salvo. Mas qual obra? Não sabe responder. Que obras? Quantos por cento? Aí depois ele fala que você tem que se arrepender. Se arrepender, então, se eu não me arrepender, o que que acontece? Eu não sou um salvo? Cara, é uma loucura, não tem resposta para nada. É tudo subjetivo. É o que eu falei, o evangelho verdadeiro não tem subjetividade. A gente crê no Jesus que salvou e ponto. Salvou a humanidade, ponto, não tem subjetividade. Isso é evangelho, porque evangelho subjetivo não é evangelho, porque a função do evangelho é salvar o entendimento. Se tem subjetividade, não salva o entendimento, tá? Não tem dúvida. Entendeu? Não tem meio termo. Meio termo não traz metanoia. Não traz certeza, traz dúvida. Ah, eu sei que eu sou eleito, se o quê? Aí não sabe explicar. Nunca sabe explicar. O Geraldo de Moraes, ele é um eleito de Deus antes da fundação do mundo e virou traficante até 20 e poucos anos, traficante. Como que pode um eleito de Deus, um cara eleito antes da fundação do mundo, ser um traficante para só depois se converter? Isso não tem sentido. E as pessoas seguem uma coisa sem sentido. Sabe por que elas seguem sem sentido? Porque elas não se permitem se questionarem. Elas não se permitem o questionamento, que tem medo. Porque tem um medo por trás. Tem sempre um medo. Aí segue uma coisa subjetiva, só para um. O crente no Brasil é como se fosse um judeu, um povo judeu. Ou um católico que vai lá na missa, se confessa e está em paz com Deus. Aí amanhã se confessa de novo, depois se confessa. O judeu fazia o holocausto, faz um holocausto. Uma vez por ano, pronto, estou limpo. Aí depois holocausto. Por quê? Está baseado no homem. Nunca vai descansar, vai estar sempre em culpa, fazendo holocaustos, pagando promessas para agradar a Deus. E como que vai ter paz? Nunca vai ter paz. E é legal falar isso, que a gente fala um fato. Nós estamos falando um fato que é inquestionável. Se você está baseado no seu comportamento para agradar a Deus ou não, você vai estar sempre em dívida. Se você vai estar em dívida, você vai estar com medo. Se vai estar com medo, não vai estar em paz nunca. Isso é fato. E é fato também que você só pode ter paz com Deus quando a tua paz está em Cristo e não em você. E os pastores pregam que a paz depende de você. É impossível ter paz na dependência do homem, porque o homem é falho, ele erra o tempo todo. Isso é um fato também, que nenhum teólogo pode questionar. Como que eu vou ter paz com Deus se a salvação depende de mim? Eu vou estar sempre em dívida, culpado, sujo, que eu sou um ser humano. Então a pessoa precisa ser um psicopata para não reconhecer isso. A pessoa que se acha apta para ir para o céu pelo comportamento é um psicopata, é um fariseu psicopata. Aquela pessoa que faz coisa errada o tempo todo e não acha que está tudo certo. Isso é uma doença da psicopatia. Então a igreja no Brasil não prega paz. A igreja no Brasil prega tormento, medo, espírito de escravidão, que Paulo fala. Isso aí é o espírito de escravo. É como se os pastores pregassem para os negros: ó, negro, você é escravo, hein? Aí o negro: eu sou escravo, bate no peito, eu sou escravo. Porque os pastores estão pastando, os mestres deles, por exemplo, pregam para eles que eles são escravos. Então eles têm um entendimento de escravo. Não é assim que acontece na psicologia? Quando o pai xinga muito o filho, o pai coloca na cabeça do filho que ele é perdedor, que ele é isso, ele é aquilo. Aí o filho cresce com aquela coisa na mente dele, que ele é um perdedor, que ele é um pobre coitado, né? Aí o filho cresce com um espírito de miséria, porque o pai, ele aprendeu do pai e esse espírito passaram para ele. Não tem aquela história do Einstein, que eu li não sei aonde, que o Einstein, a mãe do Einstein recebeu uma carta falando que o Einstein não poderia frequentar aquele colégio, que ele tinha problemas psicológicos, ele era uma criança burra, uma criança inferiorizada, que aquele colégio, ele era muito inferior para aquele colégio. Aí o que a mãe fez? A mãe recebeu um entendimento que o filho dele era uma merda, o filho dela, uma merda, o Einstein. Aí o que ela passou pro filho? Meu filho, você tem que sair daquele colégio, que o cara falou lá que você é muito inteligente pro colégio. Aí leu uma outra carta lá, mais ou menos assim a história.
Ele disse que você é muito inteligente, que você é uma criança muito esperta, é um gênio. Quer dizer, a mãe passou para ele um espírito de pessoa grande, de inteligente. Ele cresceu com aquele espírito. Os pastores pregam para a pessoa um espírito de pecador, de escravidão, e elas crescem assim, desde pequeno, que elas são escravas, são pecadoras. É só perguntar a qualquer crente: você é pecador? Sim, eu sou pecador. Né? Agora, a mensagem, esse espírito não é de Deus. Esse espírito de escravidão não é de Deus. Aí vem Paulo e prega o verdadeiro espírito, que é o espírito consolador, o espírito de adoção. E quem está na graça se vê filho, não se vê mais pecador, se vê limpo, não se vê mais sujo, porque recebia um espírito, um entendimento de quem ele é realmente. Está limpo diante de Deus. Tá? Aí Jesus fala para Pedro: não chame de imundo que eu purifiquei. Quando você está em Cristo, você se vê limpo, não se vê sujo mais. Pronto, você agora tem o Espírito de Deus em você, que é o Espírito de adoção. A gente pode falar que um crente no Brasil tem o Espírito de Deus? Não. Nenhum crente legalista, que é a maioria, 99%, tem o Espírito de Deus. Nenhum, absolutamente nenhum.